Começa agora no Portal Ondas de Maricá. Pela ordem, primeiro elas. Direitos da mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas. Bom dia, bom dia. Bom, hoje nós vamos aqui, eu tenho uma convidada especial, como todas são que vêm aqui, que eu tenho muito orgulho de trazê-las e elas aceitam o meu convite. Eu queria muito agradecer. Hoje nós vamos falar sobre o levante feminista contra o feminicídio. E antes de chamar minha convidada, eu vou botar, claro, a música feita para o levante, com uma intérprete maravilhosa e com uma bailarina, a Geise, que foi gravada aqui na cidade de Maricá, na Lagoa, e eu queria muito que vocês pudessem ver. Vamos lá, gente. Acendeu essa força que eu trago, quem me deu foram outras mulheres nessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Não vai me represar. Flor de araucária, quando fulora no monte, vem mudando os horizontes, vem plantando o que virá. Sou girassol, sou gameleira, sou parte de uma floreira que sua mão não vai podar. Houve um dia que eu até sentia medo que você chegasse cedo pro meu corpo machucar. Mas eu virei o tabuleiro e esse jogo, companheiro, eu não vou mais aceitar. Nem pense em me matar, porque existência em mim se acendeu. Essa força que eu trago, quem me deu as mulheres dessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu. Um corpo meu, um corpo meu. Violência não vai me represar. Violência não vai me represar.
Bom, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Xuma, ativista, feminista, antirracista, escritora, coordenadora executiva da Rede de Desenvolvimento Humano e integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras. Bom, além disso, ela é pedagoga, pesquisadora, educadora social, ativista feminista. Gente, é muita coisa. Foi integrante da comissão organizadora da Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Recebeu o prêmio de Mulher do Ano em 2004, concebido pelo Senado Federal. E foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Autora de publicações Um Rio de Mulheres, Gogó, de Emas, participação das alagoanas na história e coautora dos livros Dicionário Mulheres do Brasil, Mulheres Negras do Brasil, Prêmio Nacional de Literatura Jabuti, no ano 2008, e do livro Mulheres no Poder. Trajetórias da política a partir da luta das lutas sufragistas no Brasil. Sua militância política é construída e exercida através da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, e da AFM, Articulação Feminista Mercosul. Gente, é muita mulher para uma mulher só, mais ou menos assim. Xuma, seja bem-vinda. A casa é sua. O Pela Ordem Primeiro Elas te recebe com todos os aplausos. Bom dia, Luciene, querida amiga, companheira. Bom dia aos ouvintes, né, do Primeiro Primeiro Elas Pela Ordem. E é um prazer muito, muito grande estar aqui, estar com esse programa tão potente que vem diretamente de Maricá para o mundo. E estou aqui com o maior carinho e com a maior expectativa de poder conversar contigo e com as pessoas que estão nos vendo, ouvindo. Xuma, eu vi uma frase sua, né, que fui lá fofocar a sua vida, e que você fala assim: feminismo é um novo jeito de estar no mundo. Fala pra gente. Que frase é essa? Explica pra gente esse resumo do que é feminismo. Então, Luciene, na verdade, ainda, apesar dos novos tempos, às vezes a palavra feminismo ainda assusta muito, né? Muita gente não tem a compreensão disso, porque, na verdade, quando esse termo foi cunhado, quando as mulheres começaram a se assumir como feministas, pareceu para a mídia ou a sociedade patriarcal, né, reagindo a isso, quer dizer, colocou como se fosse uma luta das mulheres contra os homens, né? Então, esse conceito foi muito criticado, esse conceito foi banalizado, esse conceito foi deturpado imensamente. E são anos e anos para poder explicar, né, para a população o significado do ser feminista. Então, quando eu digo que ser feminista é um outro jeito de olhar o mundo, ou seja, é você colocar a lente, né, e poder olhar e perceber que nós somos movidas por um sistema de valores, né, que tem os que oprimem, são as pessoas que são oprimidas, e que você perceba isso, que você percebe, por exemplo, que as discriminações, os preconceitos contra as mulheres, ele não é uma coisa natural, né? Colocar as mulheres no lugar onde a sociedade acha que nós devemos estar e ficar, não é natural. Então, se não é natural, tem alguma coisa aí que precisa ser mudada e transformada. E quando você percebe isso, você está vendo o mundo com uma outra lente. E aí essa outra lente, esse outro jeito de olhar o mundo das mulheres é o que a gente pode chamar de feminismo. Ou seja, ninguém está se abdicando do fato de ser mulher, de ser feminina, de jeito nenhum. Feminismo é a politização do feminino. É isso, é valorizar o feminino.
porque o feminino nunca foi valorizado. O feminino ficava em casa, o feminino não ia para a rua, o feminino não faz política, o feminino não grita contra o racismo, o feminino não se junta para preservar a sua ancestralidade. Tudo isso já é um novo jeito de olhar o mundo. Então, portanto, isso é uma movida, né? Já é uma transformação para um outro lugar que é aquele onde você se reconhece como mulher, né? Porque nós também não nascemos mulher. Já dizia Simone de Beauvoir lá nos anos 50 e 60. Nós nos transformamos em mulher. Nós nascemos macho e fêmeas, tá certo? E depois a vida, a cultura, as possibilidades faz com que você se transforme mulher, tá? E uma mulher, quando ela se transforma mulher, quando ela vê o mundo de outra maneira, quando ela se incomoda com tudo que está aí, com as desigualdades, com as opressões, com as violências, com o racismo, com a pobreza, ela já está olhando numa perspectiva feminista que é uma perspectiva transformadora. É isso. Vamos lá. Realmente, quando eu me entendi como feminista, eu posso dizer feminista não só no sentido geral, eu falo feminista, uma feminista negra, né? Foi bem difícil para mim, porque eu sofri muito preconceito por isso. E sofro, porque a maioria das pessoas entendem que a Lu ficou maluca, a Lu agora só fala nisso, a Lu tá vendo o mundo de outra forma, não é bem assim. Os homens não odeiam as mulheres, eles não são machistas. Então eu ouço cada coisa e eu falo mesmo disso, Chuma, dentro do meu núcleo familiar. Porque nem todo mundo vai entender que quando a gente se coloca nesse lugar de mulher que luta, de mulher militante, de ativista, contra o racismo, a favor das mulheres, parece que a gente está querendo empurrar os homens, parece que a gente realmente perdeu o sentido das coisas e que a gente só está politizando tudo aquilo. E eu falo de preconceito mesmo. Então, no seu caso, você, quando você se entendeu feminista e você sofreu esse tipo de preconceito, porque eu entendo que muitas mulheres sofrem, assim como eu sofro, e de pessoas inteligentes, tá? Pessoas letradas, pessoas realmente que sabem, que estudam. E eu não estou falando de pessoas sem instrução, não. Eu queria saber de você. Você sofreu esse tipo de preconceito? Luciane, por incrível que pareça, né, um pedaço da minha vida que as pessoas mais íntimas conhecem, eu fui uma trabalhadora rural, né? Eu fui boia fria. Aos 6 anos de idade, eu acompanhava meu pai no caminhão que passava para ir catar algodão, tá? Então, comecei meu trabalho na roça, catando algodão com meu paizinho querido, amado. Eu era a filha mais velha, então eu considerava um braço. E é engraçado, Luciane, porque uma vez eu vi meu pai negociando com o dono da terra. Eu tinha, 7, 8 anos, eu não lembro direito, mas aquela negociação do meu pai com o homem da terra me deixou um incômodo, mas é um incômodo que eu fui descobrir anos depois. Quer dizer, naquele momento causou incômodo, mas não tinha ideia do que se tratava, porque naquela época o sistema era de meio, né? Você pegava a terra do patrão, se plantava café, 50% era do patrão, 50% da gente, se plantava roça com outros produtos, era 60%. E meu pai era muito trabalhador, minha mãe muito trabalhadora, e ele queria pegar mais terra do que naquela época uma pessoa, um homem e uma mulher podia pegar. E aí ele disse, o cara falou, mas você não vai dar conta dessa terra toda? Aí meu pai falou, tem, mas sou eu, a minha esposa e a minha filha, que me ajuda muito. Aí o cara disse, mas elas não valem mais do que meia pessoa. Foi horrível, né? Quer dizer, ou seja, meu pai não conseguiu, não só era o resultado foi ruim, como ficou aquela coisa assim que a gente valia menos. E a minha mãe também dizia muito, filha, nós estamos sofrendo porque a gente, na outra vida, foi homem e a gente aprontou demais nesse mundo, por isso que a gente voltou para ser mulher e sofrer. Eu escutava
muito essa história. Minha mãe reclamava demais do fato dela ser mulher, mas sem nenhuma consciência, obviamente. Quando eu conheci o feminismo, quer dizer, eu já tinha muitos incômodos vendo o filme, tinha uma coisa que, sabe, uma coisa que não me encaixava direito, né? E foi em São Paulo, foi em 1977, eu cheguei no feminismo, então há mais de 40 anos atrás, e quando eu comecei a ouvir as reflexões, né, as mulheres contando as coisas mais banais, aquela época a mulher que aprendia a dirigir, como era difícil, porque não tinha estrutura mulheres, e os caras, na hora de ensinar a passar a marcha, passavam a mão na perna das mulheres, então tinha muitas denúncias desse caso. Eu fui escutando histórias do cotidiano, onde você não fazia essa leitura. E aí cheguei no movimento, comecei em São Paulo, um grupo de mulheres, fui abrindo os olhos, fui ouvindo, porque não sabia siroca nenhuma, e aquela coisa fui ouvindo, papapá, e fui percebendo o que era, né? Mas sempre com muita atenção, porque eu muito atrasada, tive muito poucos livros na minha história, na minha adolescência, tinha muito pouco conhecimento, na verdade. E com isso, quando eu voltava para a minha cidadezinha do interior, que foi onde eu fui criada, onde fui estruturada emocionalmente, onde eu tinha grandes amigos e amigas que eu amava profundamente, era a razão da minha vida, que eu sentava no botequim com eles, voltando onde a minha família morava, tal. Cara, cada vez que eles falavam uma frase, eu doía o corpo inteiro. Eu dizia, meu Deus, não pode ser, meu amigo. Eu sempre ouvi isso, mas não me incomodava antes. E passou a incomodar. Mas eu, como eu queria continuar a ser amada, gostada, era uma cidade muito pequena, muito conservadora, eu engolia seco. Eu engoli muito seco, Luciane, porque eu precisava, primeiro, fazer essa passagem entre a Xuma, amiga de todas as horas, né, a mulherzinha, com essa outra Xuma que estava de antena ligada, essa outra Xuma que estava refletindo sobre a vida e sobre o seu lugar no mundo, nesse mundo patriarcal. Então, eu tenho que confessar que eu engoli muito, porque é o seguinte, foi aos poucos, foi colocando algumas coisinhas no lugar, devagar, sem incomodar, conversando, tal, que eu pude, aos poucos, introduzir a questão do feminismo e me assumir como feminista. Mas eu, no começo, eu não me assumia como feminista em todos os lugares. Eu falava da luta, eu falava das questões como se eu fosse uma pessoa que estava estudando, que estava refletindo, mas eu ainda não introjetava, porque primeiro eu queria conquistar a confiança daquelas pessoas, novas pessoas, outras pessoas, na escola, qualquer lugar. Com muito cuidado, Depois, você ia passeando por ali com muito cuidado para não assustar. Tipo assim, não vou assustar esse povo, vão falar que eu sou doida, então eu vou tentar... Era uma articulação, uma forma de você articular com aquelas pessoas para que elas entendessem o que você queria na verdade. Era uma estratégia. Era uma tática, né? Exatamente, uma tática, né, de trair com isso. Mas eu sempre, quando converso com as mulheres, eu sempre digo isso. Gente, é uma das coisas mais difíceis do mundo é ser feminista nessa sociedade tão machista. Porque também tem que compreender que quando nós falamos que a sociedade é machista, nós não estamos dizendo que são os homens que são machistas. Nós estamos dizendo que é uma sociedade do qual os homens se beneficiam disso e nós, mulheres, somos vítimas disso. Essa que é a questão. Mas está cheio de mulheres machistas, infelizmente. Se não tivesse mulheres machistas, não precisaria ter um movimento feminista. Essa que é a verdade, tá certo? Então, infelizmente, tem muitas mulheres, e elas são machistas. Tem até porque, por causa da ancestralidade, por causa da família, foram criadas dessa forma, avó, bisavó, eu sei por causa da minha própria família. Minha própria família tem um pouco disso. Claro que a nova geração já está mais antenada, porque eu sou uma chata, reúno a galera lá em casa, as jovens, e a gente fala sobre o assunto, e eu enfio na cabeça delas, você é poderosa, aquelas coisas. Não deixa nunca, ninguém diz que você não pode, olha. E aí elas estão começando a entender, mas realmente eu sei que, por exemplo, da parte da minha mãe, ela é uma mulher moderna, uma mulher realmente tem uma cabeça fora do tempo dela, sempre foi muito liberal, meus pais.
mas mesmo assim eu encontro nela ainda esse ranço do passado, da criação, em muitas falas dela. Mas a gente respeita, né? 74 anos, a gente vai lá e respeita uma mulher que teve poucas oportunidades de estudo. Então, eu vou falando do meu jeitinho, mas eu tento convencer ela também. Eu falo, ó, não te levo mais em nenhum levante comigo, não vai poder abrir a boca. Ela morre de rir. Vai ficar muda, hein? Vai comigo, vai ficar muda. Se for queimar meu filme, ainda brinco com ela assim. Vem queimar meu filme não, hein? Então, mas, Luciane, a mesma coisa foi porque hoje eu me apresento com a maior certeza da minha vida. Por exemplo, eu me apresento como uma ativista feminista antirracista. E também ter me tornado uma ativista antirracista também é um outro processo. Você não é assim que eu pego, então vou falar isso porque é bem legal. Quero ser moderna, quero fazer de conta que eu estou aí. Não é verdade. Quer dizer, no meu caso também foi todo um processo para poder dizer hoje, com toda a certeza do mundo, de que eu faço uma luta feminista antirracista. Eu não sou só contra o racismo, que coisa horrorosa. Não, eu luto também contra o racismo. Né? Apesar de ser uma branquela, apesar de ser uma beneficiária, né, da branquitude, né, dos que tem mesmo, é a verdade. Quer dizer, esse lugar não só me incomoda, né, como eu luto para que outras companheiras minhas tenham tenham esse compromisso também, entendeu? Que, sabe, que o racismo me envergonha profundamente. Sim, mas, né? Chuma... Se eu não sou nenhuma algoz, entendeu? Mas não é em mim que chega o racismo, então não é em mim que dói o sofrimento que as mulheres negras, que a população negra passa. Chuma, mas diante do que você está me dizendo, então eu, por algumas vezes, porque Pela Ordem Primeiro Elas é um movimento de igualdade. Eu falo de igualdade. Ele tem um cunho, claro, uma pegada maior feminista, negra, para a mulher negra, para a mulher preta, mas ele é um movimento de igualdade, que ele abrange todas as mulheres e mulheres que se entendem como mulheres, não importa. Mas a gente está dentro da militância. E lá dentro existem vários questionamentos. E eu vou fazer uma pergunta que não foi minha, mas que também me trouxe um pouco de curiosidade. Levante feminista, e não porque levante feminino. Não acho que traria mais representatividade para as mulheres pretas? Olha, Luciane, não sei, eu acho que não exclui nenhum movimento de mulheres, nenhum movimento feminino. O Levante não tem essa exclusão, ao contrário, né? Ele é de buscar todas as pessoas da sociedade que se indignam, que valorizam, que se indignam com a morte, que valorizam a vida. Então, se eu sou um movimento que quero chamar de movimento feminino, porque eu ainda estou em transformação, porque eu acho que se você já está num coletivo, mesmo ele chamando coletivo feminino, o coletivo das mulheres negras, o coletivo das mulheres trabalhadoras rurais, etc., quando você já está se organizando, quando você se junta para criar força de sobrevivência, para você aprendizado, trocas, cuidado, autocuidado, para mim, você já está no processo transformador. Se você está no processo transformador, você já é uma feminista. Pode ser que seja difícil assumir isso, mas não tem nenhuma importância. E chamar levante feminista, porque nós não estamos sentadas, nós estamos levantando. E todo mundo que se levanta contra a ordem estabelecida está fazendo um gesto feminista, tá certo? Então, é por isso que se chama levante feminista, mas não exclui nenhuma mulher. E mais, por exemplo, o levante feminista, ele, na verdade, a ideia nasce de uma das maiores lideranças negras desse país, chamada Vilma Reis. Todo mundo conhece, sabe disso. Também tem a Tânia, que também é uma mulher negra, estuda a questão racial, de um instituto na Bahia, e com Márcia Tiburi. Foram as três que estavam conversando indignadamente e pensaram de que nós deveríamos nos levantar para dar um basta ao feminicídio. Então, eu acho que ele tem esse nome porque ele carrega a força das mulheres, no sentido de que é um movimento
onde se juntam mulheres de todos os territórios, de todas as idades, de todas as etnias, das raças, de orientação sexual, de jeito de estar no mundo, e é possível. Inclusive, o movimento feminista também tem chamado os homens para nos apoiar. Nós somos as protagonistas desse levante, mas os homens que estão aí, que também estão indignados, os homens que também ficam com vergonha de ver essa violência que outros companheiros cometem, os homens que querem paz nas relações, os homens que abominam o racismo, os homens que... Esses homens, venham com a gente, venham assinar o Manifesto do Levante, entendeu? Se levantem também, né? Porque é muito importante, porque nós feministas já nos levantamos contra tantas coisas. Quando nós gritamos pela valorização do SUS, nós não estamos falando do SUS para as mulheres, estamos falando do SUS para todas as pessoas, todos e todes, né? Quando a gente está lutando contra a pobreza, a gente não está lutando contra a pobreza das mulheres, nós estamos dizendo que as mulheres, especialmente as mulheres negras e periféricas, sofrem ainda mais com a pobreza, mas nós não estamos falando que são só elas. Então, a gente tem que entender que o feminismo não é uma luta individual para o bem-estar de um segmento. O feminismo é uma luta para o bem-estar de uma sociedade, de relações harmônicas, de relações respeitosas. Então, por isso, eu acho que no levante feminista cabem todas as mulheres. Seria diferente. Se fosse o levante feminino, as feministas iam poder estar? Essa é uma pergunta. Eu devolvo a pergunta. Eu entendo que poderia ser levante de mulheres. Se eu pudesse escolher uma palavra, eu falaria levante de mulheres, que assim a gente colocaria todas as mulheres. Eu sei que quando você fala feminista, a gente busca um grupo que já está na luta, né? E eu, inclusive, usei muito dessa palavra aqui na minha cidade, para dizer que nos nossos grupos feministas, né, não importa, antirracistas, que estão participando, grupos de mulheres evangélicas, de outros tipos de religiões, de matriz africana, não importa. São grupos, coletivos. Na verdade, e aí você me corrija, por favor, se eu estiver errada, nós somos apenas o meio. Nós somos o caminho para alcançar essas mulheres que são vítimas de violência. Por quê? Porque nós que já estamos dentro de qualquer coletivo, já entendemos sobre o assunto, porque já falamos sobre o assunto. Temos a certeza do que é a violência doméstica, onde ela pode chegar. Então, nós não somos protagonistas disso tudo. Nós somos apenas o caminho para levar essa fala, esse grande problema que é do nosso país, que é um dos maiores países do mundo, que tem mulheres vítimas de feminicídio, para aquelas mulheres que nunca ouviram nem falar, que passam por violência doméstica e podem estar à beira de sofrer um feminicídio e não sabem. Então, eu sempre falo isso, a minha fala vai continuar sendo essa. E aí eu queria dizer se eu estou certa ou se eu estou falando um monte de bobagem, que eu sou dessa. Se eu estiver falando bobagem, você vai lá e me corrige. Pelo amor de Deus, né? Luciene, eu acho assim, que a gente busca, né, diversas maneiras de nos expressar, dependendo dos locais onde você está, porque também uma maneira de respeitar a outra pessoa, e quando você contou dentro da sua família, etc., também é entender o lugar que ela está, né? Eu não posso ter um dedo acusatório, pelo amor de Deus, você... Entendeu? Eu não posso ser esse dedo acusatório. Isso faz parte de um processo, né? E às vezes é muito difícil compreender, às vezes é muito difícil de sair de uma relação de violência, porque às vezes é só um grito, às vezes é só um empurrão, às vezes é só uma violência psicológica, e a gente foi criado, porque não pode esquecer de que essa história da família, e a família pensada, a família ocidental, patriarcal, né? Ela é pensada papai, mamãe e os filhinhos. E as mulheres, quer dizer, os homens são ensinados a isso, a crescer, a vencer para ser o provedor daquela família, daquele modelito, né? E as mulheres
para se portar de uma maneira a sustentar esse modelito. Então, é por isso que muitas vezes denunciar uma violência ou compreender que eu sou vítima daquela violência, aceitar, é muito difícil. É desestruturar uma vida inteira. Ninguém que toma, sei lá, qualquer vício por leite, por limão, por cigarro. Quer dizer, é muito duro você se desmamar de um vício que está entranhado, né? Entranhado dentro de você, fez a sua formação, tanto emocional, estrutural, entendeu? Então, não é uma passagem fácil, e eu acho que eu compreendo muitas vezes quando a gente tenta, sabe, dar um jeitinho para... Na verdade, é para continuar se comunicando, entendeu? É para não interromper aquele mal-estar naquele momento de posições muito desiguais, muito diferenciadas, entendeu? Eu acho que também é uma sabedoria muito grande a gente ter a potencialidade, não da fala. Eu acho que a maior sabedoria é ter a potencialidade de ouvir muito, porque isso é respeitoso e isso é poderoso, e todas as mulheres, todas as pessoas têm a sua história, e a sua história é que é o seu discurso, é a sua história que faz você ser quem você é, a sua história tem valor, não pode ser a minha história mais importante que a sua. Eu posso ter conseguido, por várias e N razões, ter vivenciado coisas muito mais diferentes na minha vida, mas não quer dizer que a minha história é mais importante do que a sua, de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Eu tô aqui, né? Vou falar o nome de todo mundo, que depois, olha, você não sabe a confusão que dá. Ó, Nádia Xixiu tá sempre aqui com a gente. A Dudu e Bento, parabéns. Tá sem som, Chuma? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá, vamos lá. A Duni Bento, Ana Carolina Fagundes. Oi, a Duni. Ana Carolina Fagundes, da rede, hein? Tá aqui. Ana Paula Embaló, do Pop, é minha diretora. Fátima Monteiro, bora lá, mulherada de garra. Luciane Mourão e Chuma, bom dia. Laura Alwen, Cíntia Rodrigues, Fátima Monteiro, Ana Paula Embaló de novo, Ivani Maria. Vamos lá. Rita Ramalho, Rede de Mulheres de Nova Friburgo presente. Ivani Maria, Rita Ramalho. Vamos ver, tem uma fala aqui, que eu fiz aquela provocação do movimento feminista, feminino, de mulher. Aí a mulherada já veio aqui. Provoco mesmo. Vamos lá, eu quero a opinião de vocês, meninas. A Duni está dizendo, não basta ser mulher negra, tem que ter consciência da sua etnia negra. Marcos Antônio, homens aqui, parabéns. Rita, algumas pessoas torcem o nariz quando eu digo que sou feminista. Rita Ramalho está falando. Para uma boa parte das fêmeas e dos machos, feminista é sinônimo de lésbica. Eles não entendem que somos mulheres independentes de qualquer coisa. A Duni Bento dando os parabéns para a Geisa. Fátima Moura aqui também conosco. Que excelente, Fátima Moura. Excelente convidada de hoje, doutora Luciane Mourão. Chuma, o oráculo feminista presente. Seja bem-vinda, professora. Olha que coisa. Aqui eu também estou aqui babando, Fátima Moura. Tu acha que eu estou de bobeira? Estou aqui só aprendendo. Eu jogo no ar a pergunta e fico só que nem uma esponja, aprendendo aqui. O levante feminista contra o feminicídio é o melhor enfrentamento da mulher desde 2021. Baixa de mortes de agressões às mulheres. Iguereci. Gente, desculpa, eu falei o nome errado. Souza, minha amiga Rosângela. E tem uma fala aqui que eu vou catar. Ana Carolina está aqui, Cristiana Dara, Joana Velasco, Luzinéia, Joana, Luzia. Tinha alguém que falou aqui que eu não podia falar que o movimento era feminino. Lembrei, Ana Carolina Fagundes. Eu não colocaria levante de mulheres, pensando em grupos LGBTQI+. Ana Carolina Fagundes,
Nós temos que trazer provocações para que vocês falem, para que todas as mulheres que se entendem como mulheres, não importa a sua opção sexual, não importa a opção, não importa nada. Para nós, isso não importa. Indígenas, negras, pardas, eu odeio essa palavra parda, mas vou falar porque está lá em IBGE, a culpa não é minha. Enfim, que todas nós possamos ser contempladas. E quando eu coloco isso, movimento feminino, feminista, de mulheres, LGBT, é para que todas venham e se manifestem de verdade, para que não haja nenhum tipo de falta de entendimento, porque tudo que nós fazemos, ainda mais com o movimento social, sempre dá aquela coisa, porque contemplou mais um do que o outro. Então, eu fiz isso, provoquei a Xuma para que ela falasse e que ela pudesse explicar de verdade o que é esse levante, que trata de fato, como ela disse, foi bem colocada, que é para todas nós, todas, todos, até para todos os homens que quiserem participar do levante. E aí fica uma pergunta também minha, você falou que, apesar de ser uma mulher branca, e você fala que você entendeu que o racismo é algo que tem que ser falado, que você estudou sobre o racismo e que você levanta a bandeira antirracista, mas, para a mulher branca, ela sempre, a gente sempre fala que está numa situação privilegiada, entre aspas, né? Está numa situação privilegiada no que se refere à mulher preta. Então, é mais fácil a mulher branca se engajar nessas lutas sociais do que a mulher negra? Não. Mas primeiro eu queria só dar um abraço muito especial para a Rita Ramalho, lá de Friburgo, porque eu também faço parte da Rede de Mulheres de Nova Friburgo. É um grupo muito especial, muito lindo que tem por lá. Um abraço na Dune, que eu adoro ela é uma grande provocadora. É isso mesmo, a Dune. Um abraço na Cris Odara, um abraço na Ana Carolina Fagundes, na Cíntia, que eu sei que são pessoas muito queridas e que estão aí na onda de juntar também essa força na luta antirracista, na luta feminista. Eu acho assim, na verdade, talvez, e até porque a origem do feminismo ela vem de uma luta por cidadania, né? Na verdade, a luta começa por cidadania. As mulheres não eram cidadãs. Nenhuma das nossas ancestrais aqui eram cidadãs. Nós não somos filhas de nenhuma cidadã. As jovenzinhas aqui estão. Mas até 1932, Luciane, nós, mulheres, não éramos cidadãs de segunda categoria, junto com as crianças, com os indígenas, com a população negra. Ou seja, nós não tínhamos o direito de opinar sobre nada. Nós não tínhamos o direito de votar, nem sermos votados. Então, a luta feminista começa por a nossa existência enquanto cidadã. Ela, de fato, é uma luta que começa muito na classe média. Essa é uma verdade, essa é uma história do feminismo. Hoje, ela começou ali. Mas quando as coisas foram sendo compreendidas, todas as mulheres que passam até essa outra lente, ou todas as mulheres, sejam nas suas comunidades, as mulheres começaram a participar politicamente onde? Aqui no Brasil, se você for olhar, lá bem caladinha na última cadeira do sindicato rural, lá caladinha na última cadeira de um coletivo misto que participava, lá na coisa da OAB, que só tinha 2 advogadas no meio de 150. Então, as coisas elas começam a partir do lugar onde você está, a partir das questões que te afligem e que você vai encontrando com outras pessoas que têm questões parecidas. Então, eu acho que a luta acaba... Hoje, por exemplo, hoje não, desde ontem, desde antes de ontem, você pode dizer em qualquer lugar do mundo, e você prova por A mais B, que hoje o feminismo brasileiro é um feminismo popular. O feminismo brasileiro hoje não é mais da classe média. O feminismo brasileiro hoje são das mulheres populares, das mulheres da periferia, das mulheres negras. Neste levante feminista, Luciane, olha que loucura, nesse levante feminista, no nacional, nas mais de 400, 600, sei lá quantas organizações já existem, a grande maioria das organizações são organizações de mulheres negras, ou no mínimo organizações onde a questão racial esteja ali. Então, olha só, é quase que um levante
é um levante onde a participação das mulheres negras, a energia negra, a força das mulheres negras estão presentes. Então, então, é muito forte a presença das mulheres negras. E você pode saber que no nosso levante aqui do Rio de Janeiro, no grupo que organiza o levante, que são 160, 170 organizações nesse momento, nunca alguém disse, olha, esse grupo não pode entrar. Nunca perguntou para o grupo se tem grupo que se chama Feminino, Associação Feminina da Zona Norte, Rede Feminina de não sei o quê. E nunca isso foi questionado. Ou seja, cabe nesta luta todas as mulheres, todas as pessoas que se indignam com a violência que nós, mulheres, sofremos porque somos mulheres. Porque a violência está generalizada para muita gente, mas existe uma violência que só nós, mulheres, sofremos. E existe outro tipo de violência, que é a violência racial, que só a população negra sofre. Então, isso também tem que ser levantado, considerado e reafirmado. Até porque, Chuma, as mulheres negras, diante das estatísticas, são as que mais sofrem violência. E eu entendo perfeitamente a tua fala. Foi em 1932 que você disse, né? Me corrija, por favor, que começaram os movimentos, sim, feministas aqui no nosso país. Mas as mulheres negras, elas já começaram os movimentos delas lá dentro da senzala. Eu disse... E aí há no meu entender, há realmente um tempo, né? Até enquanto as mulheres já estavam se levantando, mulheres brancas, se levantando para o feminismo, né? Para os movimentos feministas, mulheres negras ainda estavam comprando a sua liberdade, né? Tentando sair daquele espaço que nem seres humanos éramos. Éramos objetos que eram vendidos, usados, estuprados desde aquela época. Então, existe realmente essa parte que é histórica, que faz essa grande diferença entre esse movimento, quando a gente fala de feminista, por isso que as mulheres negras... Muitas se incomodam com isso, e essa parte histórica, onde a gente, enquanto mulheres brancas, já estavam tentando buscar isso, que, claro, que nos beneficiou, mas há uma defasagem dentro de tempo, que hoje em dia a gente até busca a reparação por conta disso, e tem muitas políticas, algumas políticas inclusivas para que isso ocorra, mas a gente sempre teve, assim, vamos falar assim, alguns anos, quiçá um século aí atrás de vocês. E aí, esse é o questionamento, né? E estamos na base da pirâmide mesmo, como as mulheres que têm menos estudo, e aí vai, que sofrem mais violência, sofrem mais feminicídio e etc. Luciane, a primeira coisa que nós não estamos nunca, espero que não estamos nunca competindo, quem é mais fudido e quem... Desculpa aí a palavra. Não, pode falar, aqui é meu programa para falar tudo. Mas eu vou dizer o seguinte, por exemplo, quando eu acho que hoje as jovens negras, as jovens que foram para as universidades, estão levantando com todas as letras essa história que antes foram escritas pelos vencedores, portanto, homens brancos quer dizer, machos e brancos, né? Então, uma história onde a história das mulheres negras nem nos pés de página dos livros estavam, para dizer bem a verdade. Verdade. Então, é o seguinte, é reconhecido hoje por muitos lugares que tem uma luta, porque a luta, eu não disse que o feminismo começa em 32, eu falei que nós nos tornamos cidadãs em 32. Ah, sim. O feminismo, quer dizer, ele como força, né, de visibilidade e tal, talvez esse nome tenha sido aí. Mas a luta das mulheres negras, como você muito bem resumiu, não preciso aqui voltar a repetir, do que eu conheço, e conheci um pouco, bastante, né, tive que ler muito para saber isso, a luta das mulheres negras, quer dizer, vem desde o navio, né? Do quilombo, navio negreiro. Exatamente, no quilombo, elas lideraram, tem várias histórias. Esperança Garcia foi a mulher que comandou um dos maiores quilombos no estado de Mato Grosso, quer dizer, né? Então, você tem vários fatos. Quando a gente fez o dicionário Mulheres do Brasil, e ele começou a ficar em primeiro lugar em tudo, isso no ano 2000, hein?
Para fazer o dicionário, nós criamos um conselho editorial, onde chamamos muitas mulheres intelectuais negras daquela época, tá? Eu estou falando do ano 2000, nós já estamos há 21 anos atrás, né? Então, era Sueli Carneiro, Helena Teodoro, Luísa Bairros, não vou lembrar aqui todas, mas era muita gente. Quando a gente fez, nós tomamos uma decisão que assustou Deus e o mundo, que a ordem alfabética dos verbetes do dicionário era pelo primeiro nome. Cara, o dicionário explodindo, aí tem um debate no Rio Centro, lá da Feira do Livro, e eu fui chamada para esse debate, porque o debate era assim, como é que os dicionários fazem sucesso no Brasil hoje? E era verdade. Tinha um dicionário da Fundação Getúlio Vargas sobre política, tinha um dicionário do Rui Castro sobre alguma coisa, e tinha o dicionário Mulheres do Brasil. Aí vou para aquele auditório, eu nunca tinha entrado naquela condição, eu tremia que nem uma vara verde, tremia naquele carrinho andando, toda chique. Senta lá, o cara, maior intelectual da Getúlio Vargas, um bambambam da história, porque eu não sou nem historiadora, minha gente, entendeu? Eu não tive livros, minha gente, olha só o que eu tive que fazer, ler do beabazinho. Aí o cara vira com aquela multidão e faz assim, começava, era um debate, um perguntava para o outro, aí ele vira e disse assim, desculpa começar por essa pergunta indigesta, mas eu gostaria de saber, porque você sabe que os cânones, as regras, né? Ou seja, as regras da universidade é que qualquer dicionário, a ordem alfabética começa pelo sobrenome e não pelo primeiro nome. Assim como a bibliografia até hoje. E que as mulheres da universidade têm que se revoltar, porque todas se chamam Pinto, Xavier, Silva, ninguém tem o seu nome. É todo sobrenome, quando você lê na bibliografia, são nomes do sobrenome, né? Que é sempre patriarcal. Essa é uma coisa que também precisa ir lá questionar na universidade. Aí ele disse assim, vocês colocaram porque desconheciam as regras da universidade ou tem algum motivo? Já te deu logo uma porrada de cara. Aí tu falou, meu... Bom Dia tinha dito nada. Eles eram um bando de escritores, intelectuais. Eu era porra de nada, entendeu? Eu tinha lançado um livro que virou uma loucura de sucesso nacional. Aí você ia agora, pensa rápido, responde. Eu falei, vou responder a verdade. Eu disse, olha só, meu senhor. Esse livro foi feito exatamente, ele é só uma referência, certamente tem muitos verbetes incompletos, mas ele é uma provocação para que se pense na participação e na contribuição das mulheres para a história desse país, né? E nós conhecemos, sim, as regras da universidade, mas nós não somos obrigadas a obedecê-las. E nós colocamos o livro pela primeira opção, primeiro, porque muitas mulheres escravizadas no passado não tinham sobrenome. Segundo, porque o sobrenome é uma forma patriarcal de permanecer. Então, meu querido, nós botamos no primeiro nome porque este livro defendeu a democracia de estar todas as mulheres aqui em regra igualmente. Todo mundo levantou, me aplaudiu. Ou seja, naquele dia eu ganhei o dia do debate, porque foi uma coisa atrás da outra e virou o dicionário o tema do debate, mas por conta dessa pergunta muito indigesta, entendeu? Então... porque, na verdade, ele queria desconstruir algo que você tinha feito. Então, a única coisa que ele poderia fazer como homem era isso, que não tinha mais o que falar sobre o que você havia feito. Acho que ele não tinha lido. Nem leu. Estava falando de algo que não tinha nem lido. Ele procurou um defeito para falar lá na hora, para deixar você mal. Mas brilhantemente, como mulheres, a gente sempre dá um jeito e a gente vai... É isso que eu falo. Mulher, ela sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive isso. A gente sai de situações que querem nos colocar de uma maneira sublime. Então, não adianta vir com provocações. Gente, esse programa aqui é assim mesmo, é bate-papo, a gente fala até palavrão, coisa que não pode, mas eu falo. Aqui é um programa
de igualdade, é liberal. Chuma, fala pra gente desse levante, chama esse povo para assinar esse manifesto, por que é importante, o que nós queremos com esse levante, por que ele foi criado, porque ele foi criado, você até já disse, mas o que nós queremos com esse levante? Nós queremos mudança na legislação, nós queremos o que com esse levante? Mostrar para as mulheres que estão em estado de violência, para que elas se atentem com relação a isso e que elas possam nos ouvir, possam vir até nós. Depois que a gente teve o lançamento, eu já recebi ligações de 3 mulheres que estão em estado de violência doméstica me procurando. O que eu faço? Não aguento mais. E aí a gente está tentando ajudar, junto com quem me procura, eu dou o caminho e eu tento ajudar. Às vezes a gente leva para algum lugar, fala no grupo ou não, fala só entre algumas companheiras para não expor essa mulher. E a gente chama a Pireda aqui, a Luciana Pireda. Então, isso vai trazer uma mobilização muito grande e uma coragem para essas mulheres fazerem as denúncias. Fala um pouco para a gente sobre esse levante, para todo mundo poder... Bem didaticamente. Quer dizer, em 2015, em 2015, depois de muita luta, né, da luta das mulheres, da luta feminista, da luta das advogadas feministas, que são maravilhosas, que se juntaram para a questão da lei da Maria da Penha. Então, tem que considerar também, né, essas pessoas que se levantaram, né, não tinha esse nome, mas que agiram, e propuseram a lei, né, que a primeiro local onde teve essa lei foi no México, e propuseram essa lei aqui no Brasil, do feminicídio, que era para colocar foco nas violências de gênero. Por que chama violência de gênero? Porque não é só no assassinato das mulheres, é no assassinato das mulheres trans, é no assassinato das lésbicas, entendeu? Então tem o lesbocídio, lesbocídio, tem o transfeminicídio, tem o feminicídio. Então, o que é isso? É quando uma mulher é assassinada por ser mulher, tá? Nós não estamos falando da violência que acontece no meio da rua, no trânsito, 2 pessoas brigam e alguém dá um tiro e uma mulher morre, né? Quer dizer, isso é um acidente, é uma violência que acontece no cotidiano com homens, mulheres, crianças, etc., né? Acontece. O feminicídio é aquele que você sofre porque é mulher. E ele pode ser nas relações pessoais, como pode ser um feminicídio político, como foi o caso da Marielle, né? Feminicídio político negro, né? Racista, o dela, ainda acrescenta isso, porque ela foi morta porque era uma vereadora porreta, ela foi morta porque era uma mulher onde já se viu, nasceu na maré, essa negra vem entrar linda, era a coisa mais bonita, quando entrava naquela Câmara Municipal, era um escândalo. Os caras não podiam suportar, entendeu? Aqueles brancos, machistas, mas não podiam suportar essa mulher. Aí essa mulher abria a boca, olha só que coisa, né? Essa mulher abria a boca e dizia só coisas enlouquecidas de maravilhosa e contundente contra a postura deles. Então, aí nós tivemos um feminicídio político. E tem uma outra coisa, Luciane, chamado de feminicídio, eu chamo de feminicídio institucional. E eu conto aqui um exemplo, porque é muito importante saber. Na época da Elisa Samúdio, lembra aquela estrangulada, que ninguém sabe o que fizeram lá do Bruno, o goleiro do Flamengo? Então, ela tinha ido na delegacia dias antes da morte dela. Foi picadinha, acho que foi jogada para os cachorros lá, para os bichos. Exato, comiam. mas ela tinha ido na delegacia, Luciane, dias antes, e pedido uma proteção, porque estava sendo ameaçada de morte. Sabe o que a juíza, não foi um juiz, hein, gente? Uma juíza, disse que não era o caso dela ter isso, porque ela era uma ex-amante, ou amante, sei lá se é o que. Então, portanto, não tinha esse direito a essa proteção. Então, a juíza julgou moralmente o comportamento da Elisa e não lhe deu a proteção. Então, ali, o Estado ajudou a cometer ou facilitou o feminicídio da Elisa Samúdio. Então, é para dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo, gente? Nós, nesse ano no Brasil, são 4 mulheres assassinadas por dia, porque são mulheres, tá? Porque são mulheres. Nós temos uma situação de uma pandemia, nós temos uma situação grave
Nós temos mais de 400 mil pessoas que perderam as suas vidas por conta da pandemia e por conta do pandemônio. Então, o que acontece? Começou a ser vulgarizado a vida humana, né? E os dados agora era Covid, morte de Covid. E as mulheres sendo assassinadas, e nada. Então, o Levante veio para dar... O que nós queremos é um basta. Basta de matar as mulheres. Basta de humilhar as mulheres. Basta de violentar as mulheres. Basta de estuprar as mulheres. Sejam elas trans, lésbicas, heterossexuais, bissexuais, brancas, negras, de todas as tonalidades, indígenas, da periferia, de todos nós. Queremos basta. É por isso que nós estamos nos levantando, estamos pedindo, estamos convidando que outras pessoas, que a sociedade venha conosco para dizer basta. E, obviamente, que não é só basta, né? Tem que tomar providências. Então, nós teremos várias ações. Estamos pensando numa ação, vai ter uma audiência pública no Congresso, né, para falar sobre esta questão, porque não é mudar a legislação que está aí. O problema é que tem vários projetos ameaçando a legislação que nós conquistamos, entendeu? Então, é mais do que querer impor uma nova legislação, é barrar os retrocessos, que é só o que nós temos feito nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a gente está tendo dificuldade de pensar uma ação positiva, porque o tempo inteiro nós temos que estar na defensiva para não morrermos com essa desestruturação das políticas sociais, das políticas públicas que existiam por aí. Então, é essa a questão. Então, tem isso. Temos aqui, queremos fazer, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um mapa da violência. É importante a gente ver onde ela acontece, por que aconteceu, quais foram os casos, o que cada Câmara Municipal pode fazer. Por exemplo, você existia na época do governo popular, você existia uma rede de violência. A rede de atendimento de política pública de violência no Brasil, nos municípios, Maricá teve isso, na Redondeza teve isso. Era uma rede que estava incluída a saúde, o serviço social, a segurança pública, a vários organismos juntos por onde essa rede de atendimento. E óbvio, Luciane, que não é para ninguém achar que essa luta não é em vão, porque hoje, porque já fomos, o grau de violência nesse país já foi muito, muito maior, se não fosse a nossa luta. E, obviamente, que as mulheres hoje têm muito mais condições de fazer a denúncia, né? Apesar das dificuldades, apesar de que não é fácil fazer esse movimento pessoal, mas hoje tem mais condições, e isso fez parte da nossa luta. Não quer dizer, por exemplo, a própria luta antirracista. Gente, quem conhece a história das mulheres negras nesse país sabe que hoje a maior força política desse país é o movimento de mulheres negras. Depois é o movimento negro. É uma força política. Foi ontem que aconteceu isso? Não. Luciane. Foi lá onde você está falando. Lá em 1700 e pouco. Lá não sei quando. Entendeu? Então, começou pequenininho, ou começou não pequenininho, mas sem visibilidade. Começou durante anos apagado da história. Começou durante anos que ninguém soube disso, em nenhum livro escolar, onde a história da população negra, a sua resistência, a sua maneira de pensar, a sua cultura, o nosso português, nada. Isso agora tem um pouquinho que tem, foi, ninguém deu de presente, foi a força do movimento negro organizado, de homens e mulheres, e, principalmente, o movimento organizado de mulheres negras, que é poderosíssimo nesse país. É bom dar uma olhada nisso. Até os terreiros desse país, as casas de axé desse país, hoje não é só o lugar do sagrado, não é só o lugar da espiritualidade, mas é o lugar também de organizar a luta, de ajudar as pessoas no bairro, de um ajuda o outro na questão do trabalho. Então, minha gente, é uma são os quilombos atuais. Vale a pena. São os quilombos. Eu queria até mandar um beijo para Negro Gum. Eu estive com ele essa semana e ele sempre maravilhoso. E a gente sempre fala, não adianta, a gente tá junto, aí começa. Vai, uma roda de mulher feminista negra e começa o bate-papo que não para nunca mais.
Ai, um prazer, Negro Gum, te amo. Obrigada. Dá um beijo para a Beatriz. Eu sempre mando um beijo para minha diretora, doutora Ivone Caetano. Eu sou assessora da doutora Ivone. Então, maravilhosa, Ivone Caetano. Eu sou assessora da doutora Ivone. Então, eu sempre mando, eu aprendo muito com ela, aprendo muito com mulheres como você. E Cecília Setúbal, Leila. Então, são pessoas que eu conheci há pouco tempo e que eu já estou totalmente, assim, eu fico só calada quando vocês... Eu não falo muito no grupo, quase não falo. Mas eu prefiro ficar calada porque eu vou só esponjando, né? Absorvendo o conhecimento, porque eu entendo que nós temos... Eu não sou a dona da palavra, eu não sou absolutamente nada, eu só tenho um canal. E esse canal aqui vai ser muito utilizado, o Chuma, você não tenha dúvida, por vocês, durante esse levante, esse canal aqui, o Pela Ordem Primeiro Elas, está à disposição de vocês, para a gente colocar quem vocês quiserem para falar aqui, e nós vamos nos dedicar a isso durante esses 2 anos. E essa é uma promessa minha, e que já está sendo cumprida, que Leila já veio um monte de gente, vai vir muito mais, e a gente tem o nosso grupão lá, que vai para a Nacional, quem quiser vir aqui falar, pode vir. Eu fico muito lisonjeada, eu fico emocionada quando eu vejo os meus movimentos sociais, Pela Ordem Primeiro Elas, eu vejo FEM Negras, eu vejo outros movimentos que eu faço parte, o Movimento AR, que é onde... Eu fui convidada, nomeada embaixadora do Movimento AR aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo reitor José Vicente. Eu tenho muita gratidão por ele, porque, até por isso, né, mulher preta, está com a câmera na frente, o microfone na mão. Então, o que essa preta está fazendo aí, gente? Essa advogada preta? Como eu fui questionada quando eu fui nas eleições aqui, nas últimas eleições de Maricá, onde ganhamos a nossa chapa ganhou, eu me tornei, estou vice-presidente da OAB de Maricá, e eu fui questionada por uma mulher preta que se chamava de Morena, e ela falou que, por eu não morar aqui, ter morado aqui a vida toda, aqui há 13, 14 anos só, por que você, logo você, me disseram que você saiu do Rio fugida dos seus clientes lá, porque você deu o golpe em todo mundo e veio morar em Maricá. Aí eu falei para ela: senhora, eu não saí fugida. Todos os meus clientes do Rio continuam comigo até hoje. Eu sou advogada há 21 anos, vou fazer 22 anos de advocacia. Tem cara de menina, né? Uma de menina aqui, mas a verdade é uma só. Eu já estou chegando lá, quase 50 daqui a pouco. Então, eu dei essa resposta a ela, mas aquilo fere a gente. Porque as pessoas julgam você ali. Eu estava sendo julgada por não ter nascido em Maricá, por ser uma mulher preta, por ter conseguido estar vice-presidente da OAB de Maricá. Então, eu ouvi 3 julgamentos da palavra de uma mulher preta que se entendia índia, morena, qualquer coisa desse tipo. Então, assim como ela disse, várias outras mulheres deixaram de entender, não entenderam. Mas eu não vi o mundo a passeio. Eu vim para falar de ativismo. Eu já era ativista desde adolescente, mas não sabia, Chuma. Eu não sabia o que era ativismo, eu não sabia me colocar, eu tinha vergonha de me expressar como mulher preta, porque o preconceito era muito grande, sofri muito racismo a vida inteira. E sofro até hoje, no meu lugar de fala, eu sofro até hoje. Mas não tem problema não, porque, nem ligo. Eu quero falar, pode falar. A Lu gosta de protagonismo, gosta. Ela quer aparecer, quero. Se for para aparecer, para falar de mulher, para defender mulher preta, para defender mulher que se entende mulher, para defender homossexual, mulher cadeirante, mulher com deficiência, eu vou estar aqui. E aí, quem não gostar de mim, sinto muito, querida. Não tô nem aí. Eu quero mais. Quanto mais barulho eu fizer, melhor, porque o levante vai levantar cada vez mais e que eles cheguem às estrelas, para que a gente possa ser ouvida, sim, pelo nosso Pai maior, e que mulheres parem de morrer, que mulheres parem de sofrer violência doméstica, que a gente se imponha, se coloque no nosso lugar de fala, que a gente tenha igualdade de gênero aqui nesse país, os mesmos direitos trabalhistas, os mesmos direitos dentro das instituições públicas e privadas.
Esse é o meu papel dentro da sociedade. Desculpa, fiz discurso, né, gente? Fiz até discurso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu só contar uma coisinha, porque eu sei que está terminando aqui nosso programa, mas, por exemplo, eu fui me vacinar essa semana a segunda dose, porque eu vou fazer domingo, no Dia das Mães, eu vou fazer 69 anos. Olha o número, 69, opa! A minha bateria disse que vai acabar aqui. Então faz a fala final, não cai não. Então, só para dizer que uma das coisas que eu levei lá foi o hashtag vacina prioritária para as trabalhadoras domésticas, né? Foi o que eu levantei. Mas eu acho que tem uma luta aí que eu tenho pensado demais, falado com algumas pessoas, é o seguinte, eu acho que a gente tem também que pensar sobre os elevadores de serviço nesse país. Eu acho o fim da picada que o elevador de serviço não é para transportar material, e sim para transportar trabalhadora doméstica. É o fim dos tempos e vamos pensar sobre isso. Luciene, é uma maravilha estar com você. Cada dia mais eu quero estar perto de você. Eu também quero grudar em você, porque eu quero aprender, que eu não sou boba. Parabéns por esse programa. E eu quero estar muito perto das mulheres negras, porque eu preciso aprender demais com elas, cada dia mais. Esse jeito de existir, essa resistência cotidiana de 24 horas por dia. Sei lá, que sangue é esse que corre nessas veias, que dá força, que vive, que sobrevive nesse país. E quero estar ao lado delas contra essas balas achadas, porque as balas não são perdidas, elas são achadas no corpo das mulheres, das crianças negras, do povo negro, das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres trans. É sempre achada nesses corpos. Então, estou na luta com vocês, adorei esse programa, vou indicar para muita gente. Chama o povo do Brasil, eu quero mulher potente aqui, preta, branca, lésbica, transexual, aqui não tem essa não, é todo mundo. Homem que seja antirracista, homem feminista, é isso aí. E esse programa é para isso. Vou fazer uma propaganda rápida. Luzinéia, aqui em Maricá, está fazendo essas máscarazinhas aqui do Levante Feminista. Tá? Ela faz à mão, com todo o carinho do mundo. Vamos ajudar a nossa companheira preta, que está precisando. Ela faz os lencinhos, quem quiser, os lencinhos também. Então, gente, vamos lá, ajudar a Luzinéia. Eu quero mandar um beijo para a Jo Borges. O lançamento do CD dela vai ser agora, no mês de maio. Eu não estou com a data aqui, mas Jo Borges é uma querida. E eu queria te pedir aqui, Churma, existe a possibilidade de você pedir a compositora para a nossa querida Jo Borges cantar a música aqui? Que é a nossa cantora, que foi para o The Voice. A gente queria mostrar um pouco do trabalho dela em Maricá. Autorização para a compositora da música do Levante, para ela cantar um pouquinho com a gente aqui em Maricá? Eu vou ver isso, vejo com o maior prazer. Uma autorização para ela cantar? Porque eu estou muito frustrada, porque Jo é a Jo Borges, aqui. Tá bom? Gente, beijo. Beijo aí pro teu menino da técnica, que foi uma gracinha. É o meu Preto José. Preto José, a mão do Preto José, que não pode aparecer. Aí, Preto José não pode aparecer, que ele tá com aquele negócio, né? Sabe como é que é? Não importa, fiz uma máscara para você agora. Não se mete comigo não, Preto José. Entendeu? Beijo para você, para todas as meninas do Levante, do Rio, nacional, daqui da nossa regional, Itaboraí, Maricá e de Maricá. Que todas nós possamos juntas construir esse Levante e que isso seja uma mudança, como se fosse um divisor de águas para todas nós mulheres. Porque nós não precisamos mais passar por isso. Churma. Beijo! Obrigada. Bom dia! Luciene, maravilhosa! E pela ordem, Churma! Primeiro elas, e nem pense em me matar. Primeiro você, primeiro todas as mulheres. Tchau. Beijo! Beijo, tchau. Acabamos de apresentar, pela ordem, primeiro elas. Direitos da mulher. Empoderamento, diversidade, equidade racial, cultura afro, um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.